Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, tá? E nós vamos lá na página 98 falar um pouquinho mais sobre medindo o tempo, tá? Nós já falamos medindo o tempo com o calendário, nós já descobrimos que nós podemos descobrir as datas mais importantes, né? Que acontecem através do calendário. E agora nós precisamos conhecer também um outro objeto que nós utilizamos também para medir o tempo, que é o relógio. Então, através do relógio, nós também conseguimos medir o tempo, tá? E para a gente saber a que horas as coisas acontecem, nós precisamos do relógio, certo? Então, aqui nós temos um desenho, ó, que a professora Ana, ela registrou a rotina das aulas com os alunos. Então, às 8 horas, ela inicia a aula. Às 8h10, ela faz uma leitura. Às 8h30, a aula de língua portuguesa começa. Às 9h30, é uma aula especial. Às 10 horas, é o recreio. Às 10h20, a aula de matemática. 11h20, hora de brincadeira educativa. E 12 horas, fim da aula. Então, aqui nós temos uma rotina, né, que a professora organizou, né, com os alunos, e nessas rotinas vem trazendo o horário de cada atividade que a professora planejou para os seus alunos, tá? Oh, que saudade, né, desse planejamento de aula, né, na nossa escola, mas eu espero que rapidinho a gente volte, né, sem essa pandemia, né, sem o problema desse vírus aí, que tá prejudicando muitas famílias, né, tá trazendo muita coisa ruim para algumas famílias aí. Então, vamos lá, pessoal. Para a professora marcar o horário do início e do fim das atividades, ela utilizou 2 relógios no canto da sala. E nós temos esses 2 tipos de relógios aqui, ó. O relógio, deixa eu marcar aqui, pegar uma canetinha. Isso, pegar uma cor bem legal. E pronto. Isso. E aqui nós temos o relógio analógico, que é aquele relógio que utiliza-se ponteiros, tá? Nós temos os ponteiros para marcar as horas. Então, ele se chama relógio analógico ou de ponteiros. E esse aqui é o relógio digital, tá? Que a gente utiliza dígitos ou números, tá? Então, essa é a diferença de um relógio para o outro. O analógico, ele tem ponteiros. O digital tem dígitos, tem números, ok? Então, os dois, eles marcam as horas de maneiras diferentes. No relógio analógico, o ponteiro menor, aquele pequenininho, tá? Ele marca as horas. E o maior, ele marca os minutos. Mas passa pelos mesmos números. Olha lá, eu vou trazer um desenho aqui bem legal para mim mostrar para vocês como é feita essa contagem, ó. Deixa eu pegar o desenho. Olha ele aqui. Estão vendo? Deixa eu aumentar essa tela. Estão vendo, então, aqui, pessoal? Olha só. Que legal. Então, aqui, ó, onde o meu mouse tá passando, é o ponteiro pequeno, e ele está indicando que são 7 horas, tá? As horas se conta normal, no caso 12, 1, 2 ou 0, tá? É o 12, 0 ou 24 horas, tá? Então, vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tá marcando 7 horas. E os minutos, eles são representados pelos ponteiros, pelo ponteiro maior, tá? E esse ponteiro maior, a gente conta de 5 em 5. Por que de 5 em 5? Deixa eu tentar pegar uma canetinha aqui para mostrar para vocês o porquê de 5 em 5. Olha lá. E ele vai diminuir. Mas prestem atenção. De um número para o outro, nós contamos aqui, ó, 4
tá? Unidades dentro de um número para o outro. Então, olha só. A partir daqui, tá? Do 12, então vem, olha. 1, 2, 3, 4. Aqui seria 5. Então, ó. 6, 7, 8, 9. Aqui seria 10, ó. Aqui 5. Peraí. Tá muito grossa essa linha, né? Ó. Aqui é 5. Aqui inicia, então é 0. Aqui é 10. Aqui, aí conta 1, 2, 3, 4, mais 5. Aí vai dar 15, olha só. E por aí vai. Por isso que os minutos são contados de 5 em 5, tá? Então, quem aí ainda não é craque na contagem de 5 em 5, tenta ficar craque aí, pelo menos até o número 60, contando de 5 em 5 até o 60, para que você aprenda a contar as horas e os minutos aí no seu relógio analógico, tá? Então, lembrem-se sempre que o ponteiro menor marca as horas e o ponteiro maior marca os minutos, que são contados de 5 em 5. Por quê? Por causa daquelas unidades presentes aqui dentro de um número para o outro, tá? Então, temos 4 unidades dentro de entre cada número, tá? Então, tem 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Então, aqui, 4 mais 1 dá 5. Mais 4, 9, com mais 1 aqui no 2, 10. Então, aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, que horas eu tenho nesse relógio maluquinho aqui? 7 horas e 30 minutos, tá? Os números que estão aqui dentro desse relógio, eu aproveito eles somente para as horas, tá? E os minutos, eles ficam escondidinhos. E aí, você imagina que como são de 5 em 5, igual a prof falou, tá? É só você imaginar. Se tivesse o ponteiro maior aqui no 8, nós contaríamos, olha, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, seria 7 horas e 40 minutos, ok, pessoal? Muito bem. E aí, aqui também eu trouxe um textinho bem bacana para vocês que fala assim, ó. A hora e o minuto. A hora e o minuto são unidades de medidas de tempo marcadas pelo relógio, tá? Então, por extenso, olha, hora e o minuto, e a abreviatura é o H do hora e o min do minuto, tá? Quando você vai escrever, por exemplo, são 10 horas e 8 minutos, você vai colocar 10, tá? Deixa eu pegar uma canetinha aqui para editar, ver se vai dar certo. Você vai colocar lá, ó, 10, tá? 2 pontinhos, 0, 8, igual no digital, tá? H de hora, então são 10 horas e 8 minutos. Se você quer falar para alguém, por exemplo, eu vou esperar aqui 20 minutos, você vai escrever assim, ó, aqui embaixo, aqui, ó, 20, ó, põe só o 20, que você está representando a palavra minuto, ok? Então, um dia, ele se divide em 24 partes iguais. Cada parte dessa aí, ela tem uma hora. E a hora, dentro de cada uma hora, nós temos 60 partes iguais, que elas correspondem a 1 minuto. Então, dentro de uma hora, nós temos 60 minutos. Dentro de 60 minutos, tá? Dentro de no caso, uma hora, temos 60 minutos, né? Então, a hora se divide em 60 partes iguais, que seriam 60 minutos. E cada parte é 1 minuto, né?
O minuto, ele também se divide em 60 partes iguais. Cada parte corresponde a 1 segundo. Então, dentro de 1 minuto, tem 60 segundos. Dentro de 1 hora, tem 60 minutos. E dentro de 24 horas, tá? Dentro de um dia, temos 24 horas. Tá bom? E aí, aqui, a prof trouxe também o relógio de ponteiro, tá? Que é o analógico, ele é chamado tanto de relógio de ponteiro quanto relógio analógico, tá? E os ponteiros pequenos marcando as horas e o ponteiro grande marcando os minutos. Então, olha lá, se o pequenininho tá no 8, ele tá marcando a hora, então são 8 horas. E o grande tá no 4, lembram que eu já conversei com vocês que era de 5 em 5? Então, contando. 5, 10, 20, 30. Opa, desculpa. De 5 em 5. 5, 10, 15, 20. Então, quando o ponteiro grande estiver no 4, representa o número 20 para os minutos, tá? Então, 8 horas e 20 minutos. Do ladinho, eu tenho o relógio digital, tá? Que é através dos dígitos. O que são os dígitos? São os números, tá bom? E aí, nós temos as horas aqui em primeiro. E depois dos 2 pontinhos, nós temos os minutos. Muito bem. Então, aqui eu tenho 2 horas e 50 minutos. É mais fácil a leitura do relógio digital, né? Mas é muito legal também aprender a leitura do relógio de ponteiro, tá? Do relógio analógico, ok? E aqui eu trouxe também uma tabela para vocês que ela representa as unidades e o que elas correspondem, tá? Então, por exemplo, olha lá o que a prof estava explicando. Ó. Um dia tem 24 horas. Uma semana tem 7 dias. Uma quinzena tem 15 dias. Ó, o nome já fala, ó, quinzena, tá? 15 dias. Um bimestre, olha, ó, bimês, tá? Então, são 2 meses. Trimestre, ó, trimês, 3 meses. Um quadrimestre, ó, quadrimês, 4 meses. Um semestre, 6 meses. Um ano, ele tem 365 dias e 6 horas, ou 12 meses, ou 366, tá? Quando o ano é bissexto, igual a prof já havia comentado um pouquinho antes com vocês. Uma década tem 10 anos, ó, tá? Tem 10 anos. Um século, 100 anos. E um milênio, tá? Ó, milênio, tem 1000 anos. Olha que tabela legal. E ela vale que vocês prestem bastante atenção, que daqui a uns tempos nós vamos fazer atividades com ela, utilizando ela, tá bom? E aí, seguindo aqui na nossa apostila, nós temos lá na página 99 a atividade mão na massa. E pede para você observar as imagens a seguir e responder depois o que se pede, tá? Então, pode olhar que nós temos relógios diferentes, né? Analógicos e digitais, né? Então, diferentes modelos, né? Enfim. A letra A fala para vocês o seguinte... Para que serve os instrumentos acima? E aí, alguém sabe para que servem os instrumentos acima? Para quem respondeu que era para medir o tempo, parabéns. Deixa eu escrever aqui com a letra normal, tá? Para medir o tempo. Muito bem, você está de parabéns. E aí, na letra B fala assim... Como se chamam esses instrumentos? Então, nós temos lá em cima, a prof já até falou, né? Relógios analógicos, relógios digital e nós temos esse aqui. Alguém sabe o nome dele? E aí? É uma ampulheta, né, pessoal? Ela também era utilizada para medir o tempo uns anos atrás, tá?
E aí, nós vamos escrever aqui. Então, nós temos relógio analógico, relógios digitais e ampulheta, tá? Então, é assim que escreve. Relógios analógicos, relógios digitais e ampulheta, tá? É o que nós temos lá em cima, ok? Aí, a letra C fala: circule os relógios digitais. Então, nós vamos pegar os digitais e nós vamos circulá-los, tá? Quais são os digitais? Que trazem dígitos, né? Então, circulando 1, 2, 3. Tem mais algum? Não, né? Tem mais algum? Não, né? Então, ok. Ah, pessoal, esse aqui também é digital, ó. Ah, prof, mas como que ele é digital se ele tem ponteiro? Ele é igual aquele reloginho que as pessoas têm, que é tipo um celular, tá? Ele é digital, porque ele é desenhado ali os numerozinhos, tá? Então, ele não é de ponteiro real, então ele é digital também, tá? E aí, nós vamos para a letra D. A letra D fala: qual dos relógios digitais está marcando o maior horário? Então, vamos ver a letra D. Quais dos digitais está marcando o maior horário, tá? Quais dos relógios digitais está marcando o maior horário? Então, se a gente for conferir qual é o relógio digital que está marcando o maior horário, tá? Nós vamos circular ele com uma outra cor aqui, né? Vou passar um roxo aqui, ó. É esse aqui, ó, tá? Porque ele tá marcando 15 horas e 57 minutos, enquanto os outros é 8 horas e 34, 11 horas e 30. Aqui tá marcando, olha lá, ó. Vão ser 4 horas, ó. Então, são 3 horas e 50 e... No caso, 53 minutos, né? Aqui. Então, o relógio que está marcando a maior hora, né? O maior horário é esse aqui do meio, tá? Pode circular com outra cor se vocês quiserem. A letra E fala o seguinte para vocês. Aqui nós podemos marcar assim, ó, que é o quinto relógio, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? O quinto relógio. Vamos marcar aqui na letra D. O quinto relógio, certo? A letra E. Faça um X nos relógios analógicos. Então, nós vamos habilitar novamente e vamos lá fazer um X nos relógios analógicos. Os analógicos são os de ponteirinho real, tá? Então, ó, 1, 2, 3. A ampulheta é? Não, né? Ela é um relógio de areia, um relógio antigo, né? Que as pessoas utilizavam. Então, não marca ela, tá? A letra F fala o seguinte: um dos instrumentos não foi marcado no item C e nem no item E. Você sabe qual é o nome dele e como ele funciona? Aí, eu já até falei, né? Então, o nome dele é ampulheta. E como ele funciona? Normalmente ele marca os minutos, tá, pessoal? Então, normalmente ele marca os minutos, tá? Tem areinha ali suficiente só para marcar minutos, tá bom? E aí, agora, nós vamos para a página 100 e vamos falar um pouquinho sobre aquela divisão de tempo que eu já iniciei naquela tabela bem legal lá que vocês viram, tá? Então, quando a gente quer medir o tempo das partes de um dia, por exemplo, nós utilizamos
unidades menores, a gente divide essa unidade desse tempo, tá? Então, a gente divide em horas e minutos. Quando a gente divide um dia que tem 24 horas, tá? A gente divide depois essas horas em hora e minuto, como a prof já explicou naquela tabelinha anterior lá, tá? Então, um dia é a mesma coisa que 24 horas. Vocês lembram lá sobre as medidas de capacidade, medida de massa, que no caso a medida de massa, a cada 1 quilograma vocês tinham 1000 gramas, né? Aqui é a mesma coisa. A cada um dia nós temos 24 horas, tá? E a cada 1 hora, cada vez que se passa 1 hora, já se passaram 60 minutos no relógio, tá bom? Então, veja como a gente pode ler as horas em um relógio digital. Olha o que eu expliquei para vocês. Então, o relógio, ele está marcando, aqui no relógio digital, ele está marcando 7 horas e 30 minutos, olha só, aqui, estão vendo? Pois é. No dia a dia, às vezes nós falamos 7h30, tá? Que nós estamos abreviando ali a fala. Ou simplesmente 7h30. O 30 significa meia. Meia significa de meia hora, tá? Até o 30 nós temos meia hora, tá? Isso porque 30 minutos corresponde à metade de 1 hora. Então, por isso que nós falamos 7h30, tá? E aí, agora, nós vamos aqui um pouquinho na nossa mão na massa, na página 101. E aí, nós temos as atividades que falam o seguinte: escreva como lemos os seguintes horários. Então, nós temos lá 8 horas e 45 minutos. Então, vamos escrever. Podem ir escrevendo comigo, quem quiser dar pausa, tá? Para poder escrever, porque às vezes ele não vai aparecer toda a palavrinha escrita ali, tá? Ela vai ficar escondida dentro desse espacinho onde tem ali. Então, 8 horas e 45, olha como escreve 5 minutos, tá? Minutos, ponto, né? E a segunda forma? A segunda forma como a gente escreve? Também assim, olha lá. Nós vamos colocar o 8, escrever horas e 45 minutos, tá? Ou min lá que vocês já conhecem, tá bom? E aí, na letra D. E na letra B, nós temos 10 horas e 35 minutos, tá? Minutos, ok? Aí, nós podemos escrever assim também, ó. 10H, tá? Ou horas, né? Que nós já estamos fazendo. E 35 minutos, tá? São formas legais de escrever a hora, tá bom? Do relógio digital. Na atividade de número 2, pede para você observar os relógios digitais a seguir e responder as seguintes perguntas. Então, na letra A, nós temos aqui, ó, 21h45. Como lemos a hora marcada? Como lemos essa hora marcada, pessoal? Então, eu acabei de ler para vocês, né? Então, 21 horas, tá? E 45 minutos, ok? Isso aí. Então, 21 horas e 45 minutos. Qual é o período do dia? É manhã, tarde ou noite? Como que você sabe
Quando se dá 21 horas, é que o ponteiro já rodou a parte do dia e está rodando a parte da noite, tá? Então, nós já rodou o dia, no caso, manhã e tarde, e agora está rodando noite. Por quê? Porque o nosso dia se acaba em 24 horas. E se já estamos em 21, lógico que nós estamos no período da noite. Então, escreve aí, noite, ok? A letra B, ele vem trazendo aqui, ó, 7 horas e 40 minutos. Então, nós lemos assim, tá? 7 horas e 40 minutos, ok? 7 horas e 40 minutos. E aí, como que a gente sabe? É o período do dia, tá? É o período da manhã, tarde ou noite? Como que a gente sabe? Então, sabemos que os 7 horas o dia acabou de nascer, né? Que ele começa a partir do 1, né? 2, 3, 4, 5, 6. Então, 7 horas nós estamos no período da manhã, tá bom? Opa. Manhã. Ok, gente? E aí, nós vamos lá na página 102 e lá fala o seguinte na atividade de número 3, ó. Veja novamente a rotina, tá? Escrita no quadro da escola. Então, nós temos a rotina, a mesma rotina, tá? Que a professora Ana tinha feito lá no quadro, no início daquela primeira aula, né? E nós temos a mesma rotina aqui. Então, vamos seguir. Na letra A fala o seguinte: marque aí, nos relógios analógicos a seguir, o início das atividades de leitura e da aula de língua portuguesa. Então, de leitura, que hora que inicia a leitura? 8h10. Então, vamos pegar aqui, vamos habilitar, tá? A nossa página. E esse relógio aqui dessa atividade, ele já vem facilitando a vida de vocês, né? Então, dentro do círculo, nós temos as horas, por fora, os minutos que são imaginários, tá? Você imagina os minutos, mas aqui, nesse relógio aqui, vocês têm os minutos disponíveis aí. Então, a hora da leitura, ela inicia 8h10. Então, o que que nós temos que fazer? Pegar o ponteiro pequeno, tá? O pequeno, e levar até o 8, né? E o ponteiro maior, onde está o 10? No 2, ó. O 2 equivale ao 10. E levar o ponteiro maior ao 2. E esse é o horário, tá? Da leitura, certo? E agora, a aula de língua portuguesa, que se inicia, olha, língua portuguesa, às 8h30, 8h30, tá? 8 horas e 30 minutos. Então, vamos lá. Ponteiro pequeno no 8, que ele indica as horas, né? E o ponteiro maior, onde está o 30? No 6. Então, o 6 representa o 30, que é metade de 1 hora, né? Então, 8 horas e 30 minutos, certo? A letra B fala assim, ó. Represente no relógio digital o início do recreio. Nós vamos desenhar, tá? Os números aí dentro desse relógio digital. Vamos ver que hora que é o recreio? O recreio inicia às 10 horas, olha só. Então, vamos lá e vamos anotar que horas são, tá? Então, aqui, ó, nós vamos pintar essa parte aqui, tá? Que equivale ao 1, certo? Aqui nós vamos pintar o 0, pode pintar em volta, tá? Se você marcar o meio aqui, vai virar 8, então não vai dar certo, tá? Tem que ser o 0, então é em volta. Aqui nós já fizemos o 1, vocês vão fazer daí um 0 aqui, deu 10 horas. E lá os minutos estão zerados, então 0, 0, certo? Muito bem. Então, essas foram as nossas atividades aqui da nossa apostila, tá? Na página 103, vocês têm aí, tá? Que agora
você já sabe. Então, quando você sabe, você vai marcar o azul. Quando você tá em dúvida ainda na atividade, você vai marcar o amarelo. E quando você ainda não aprendeu o conteúdo, mas nós vamos aprender mais para frente, né? Um pouquinho mais. Nós vamos entrar a fundo. Você marca no vermelhinho, tá? E aí vocês façam a leitura, tá? De tudo bonitinho e vai marcando aí, tá bom, pessoal? E aí nós vamos lá na ficha de atividades, lá na página... Deixa eu pegar aqui. Na página 57, tá? E lá fala o seguinte para vocês. Carlos estava construindo um relógio e indicando as horas e os minutos. Então, você precisa terminar de preencher esse relógio com os dados que faltam. Agora é com vocês, tá bom? Não, nós vamos fazer essas atividades aqui. Nós vamos fazer essas atividades aqui, tá? E aí, nós precisamos terminar de preencher esse relógio aqui. Ele marcou já, ó. Aqui falta que número? O 12, né? Então, vamos marcar o 12. Aí... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Agora, 60 ou o 0, né? 5, 10, 15. 20, 25, 30. De 5 em 5, tá, pessoal? 35, 40. 45, 50, 55, 60 ou o 0, tá bom? E a atividade de número 2 fala assim: complete os modelos para formar uma hora. E é igual aquela atividade que nós já havíamos feito sobre os quilos, tá? E olha só, dentro de uma hora, cabem 60 minutos, né? Que eu tinha falado com vocês. 60 min. Se nós já temos 40, então nós vamos fazer aquela famosa continha de menos, tá? 60 menos 40 para ver quantos minutos ainda faltam. Então, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então, 0 menos 0 é 0. 6 menos 4, 2. Então, estão faltando 20 minutos, tá? Pode marcar só mim, não tem problema, tá bom? E aí, aqui, uma hora, de novo, né? Ela é representada por 60 minutos, né? E nós já temos 50, tá? Quantos que ainda faltam aqui? Então, nós vamos pegar 60. Olha que fácil.